gostei de pegar a estrada à noite, mas, naquela vez, não tive escolha. A semana foi longa e cansativa, e eu precisava voltar para casa o quanto antes. Esperei até o último compromisso terminar, e logo estava na estrada, dirigindo sozinho sob um céu negro, sem nenhuma estrela à vista. A escuridão parecia mais densa naquela noite, como se me engolisse enquanto eu avançava, milha após milha, pelas curvas desertas. A estrada estava completamente vazia. Apenas a linha branca e contínua do asfalto se estendia diante de mim, um traço que desaparecia no breu. O único som era o ronco suave do motor e o rádio, tocando baixinho alguma música antiga que mal conseguia distinguir. Olhei ao redor, e tudo parecia imóvel, silencioso demais para uma noite qualquer. Eu estava completamente sozinho. Até os faróis não iluminavam muito à frente, parecia que a escuridão da estrada queria engolir a luz também. Cada quilômetro que passava me deixava mais inquieto. Sabe aquele tipo de sensação que você não consegue explicar, mas que te corrói por dentro? Era assim que eu estava me sentindo. Como se algo estivesse errado, algo que eu não conseguia ver, mas que estava lá, à espreita, apenas esperando o momento certo para se revelar. Acelerei um pouco, tentando espantar aquele frio na espinha. Me convenci de que estava apenas cansado, que as horas de viagem e o silêncio absoluto eram os culpados pela tensão. Mas, no fundo, algo em mim sabia que aquele sentimento não era apenas paranoia. As árvores ao longo da estrada pareciam ganhar vida na penumbra, seus galhos formando sombras estranhas e grotescas no asfalto. Minha mente começou a pregar peças, e por um momento jurei ver uma figura escura, parada no acostamento, observando meu carro passar. Mas, quando olhei pelo retrovisor, não havia nada. Apenas o vazio. Balancei a cabeça, tentando me concentrar. É só cansaço, murmurei para mim mesmo, apertando as mãos no volante. Mas aquela sensação não passava. Na verdade, a cada quilômetro, parecia que algo invisível se aproximava, uma presença que eu não conseguia ver, mas sentia, e cada vez mais perto. Conforme eu avançava, o silêncio se tornava quase opressivo, como se a própria estrada estivesse segurando a respiração. Havia algo de errado. O rádio começou a chiar baixinho, com interferências que não conseguia ajustar. A música foi sumindo, sendo substituída por um zumbido sutil e estranho, que parecia se misturar com o ruído do motor. A princípio, pensei que fosse algo mecânico, talvez um defeito no carro. Mas logo percebi que o som era diferente, quase humano. Como se alguém estivesse sussurrando. Minhas mãos começaram a suar no volante, mas mantive o olhar fixo na estrada. Então, vi uma sombra. No começo, pensei que fosse apenas uma ilusão causada pelas luzes dos faróis, mas logo percebi uma silhueta na beira da estrada. Era baixa, curvada, com contornos borrados que não permitiam ver um rosto ou qualquer detalhe. Passei por ela rápido demais para distinguir o que era, mas o simples vislumbre foi o suficiente para acelerar meu coração. Não queria olhar pelo retrovisor, mas algo me forçou a fazê-lo. Quando olhei, a silhueta parecia ter se virado para mim, acompanhando meu carro com aquele corpo disforme e imóvel, como se estivesse me observando. Pisquei algumas vezes, tentando ver com mais clareza, mas ela já havia sumido, engolida pela escuridão. Acelerei um pouco, tentando deixar aquela imagem para trás. Mas não demorou muito para eu ver outra figura, dessa vez no meio da estrada. Era uma forma ainda mais estranha, com os braços e pernas esguios, esticados de um jeito que não parecia humano. Não tive escolha a não ser frear bruscamente, mas quando olhei de novo, não havia nada lá. Só a estrada vazia à minha frente. Meu coração estava disparado, mas continuei dirigindo, agora olhando para todos os lados, esperando que outra figura aparecesse. E elas apareceram. A cada poucos metros, eu via uma sombra ao longe, algumas na estrada, outras nas árvores, sempre me observando, sempre de longe, sumindo assim que eu tentava focar nelas. O som no rádio ficou mais alto, transformando-se em um sussurro sibilante, repetitivo, que eu não conseguia entender, mas que parecia chamar por mim, um ruído insistente que entrou na minha cabeça e não saía mais. Comecei a sentir que, seja lá o que fosse aquilo que aparecia e desaparecia na estrada, estava ficando mais próximo. Como se estivesse me cercando,
esperando o momento certo para se revelar. Eu sabia, naquele instante, que aquela estrada não era um lugar comum. E que eu estava prestes a descobrir algo muito, muito errado. Eu estava sufocado pelo medo, mas segui em frente. Era como se algo me dissesse que parar ou dar meia volta seria pior. E então eu o vi. Ele estava no meio da estrada, a alguns metros de distância, parado na faixa amarela que dividia as pistas. Era alto, com um corpo magro e alongado, mas de um jeito que parecia distorcido, quase impossível. Suas roupas eram escuras, e a cabeça estava levemente inclinada, como se estivesse tentando enxergar dentro do carro. Não consegui ver um rosto, apenas uma escuridão vazia onde deveriam estar os olhos. Parei o carro, quase por instinto, e o terror se arrastou por mim como um veneno. Senti o ar pesado, como se tudo ao meu redor tivesse parado. Ele continuava lá, sem se mover, a cabeça ainda inclinada para o lado. Tentei desviar o olhar, mas algo naquele ser me atraía de um jeito estranho, como se ele estivesse puxando a minha atenção, forçando-me a encará-lo. O silêncio era absoluto. Nem o som do motor parecia preencher o vazio que agora dominava a estrada. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som no fundo dos ouvidos, mas mesmo assim, não conseguia mover um músculo. Então, ele deu um passo em minha direção. Meu instinto foi pisar no acelerador, mas os pés pareciam presos, e eu estava paralisado. Ele se aproximava devagar, como se cada passo fosse cuidadosamente calculado para maximizar meu pavor. E conforme ele se aproximava, o rádio começou a emitir um zumbido mais alto, distorcido, como se uma voz estivesse tentando atravessar a estática. A voz era fria, áspera, mas eu conseguia entender as palavras. Eu sei que você me vê. Aquelas palavras pareciam ecoar pelo carro, como se tivessem sido sussurradas diretamente em meus ouvidos. Senti meu estômago revirar, e um frio atravessar minha espinha. O homem, ou seja lá o que fosse aquela coisa, deu mais um passo. Estava tão perto agora que eu podia ver que o vazio onde deveria estar seu rosto parecia pulsar, uma escuridão viva, um buraco que sugava tudo ao seu redor. Pare de tentar fugir. As palavras eram hipnóticas, e senti um impulso quase irresistível de sair do carro, de me aproximar dele. Minha mão tremia ao alcance da maçaneta da porta, e meus dedos pareciam querer girar a trava. Lutei com todas as forças para não ceder. Eu sabia, em algum lugar profundo da minha mente, que sair seria um erro fatal. Então, ele parou, a apenas alguns metros de distância. A escuridão em seu rosto se intensificou, e foi como se ele sorrisse, um sorriso deformado e invisível. Num último esforço, consegui quebrar o transe e apertar o acelerador. As rodas cantaram no asfalto enquanto eu disparava pela estrada. Pelo retrovisor, vi a figura ficando cada vez menor, até desaparecer novamente na escuridão. Mas o medo não passou. Eu sabia que ele ainda estava ali, de alguma forma me seguindo, se escondendo nas sombras ao redor. O pavor de que ele pudesse surgir novamente, a qualquer momento, me fez dirigir o mais rápido que pude. Acelerei o máximo que podia, meus olhos fixos na estrada e meu coração disparado. Cada sombra que as luzes dos faróis tocavam parecia se distorcer em formas bizarras, silhuetas que apareciam e desapareciam, sempre me olhando, sempre esperando. Eu tentava manter o foco, mas meu pavor crescia, e a sensação de que não estava sozinho se tornava insuportável. O rádio, que até então estava mudo, começou a chiar. Aquela estática familiar voltou, mas dessa vez havia algo diferente. No meio dos ruídos, percebi uma voz. Não era música, nem uma transmissão normal. Era um sussurro profundo, frio, que parecia repetir meu nome, quase imperceptível, misturado com a interferência. Meus dedos agarravam o volante com tanta força que estavam dormentes, mas a voz continuava, agora mais clara. Eu estou aqui, não adianta correr. O medo se transformou em desespero puro. Eu não conseguia desligar o rádio, o som persistia, cortando meus pensamentos, infiltrando-se na minha mente. Então, pelo canto do olho, eu o vi de novo. Aquela figura sombria, parada à beira da estrada, me observando conforme eu passava.
Só que dessa vez, assim que olhei pelo retrovisor, ele estava lá também, no meio da estrada, cada vez mais perto, a figura ficando maior e mais nítida a cada segundo. Pisquei, e ele estava a poucos metros do carro, correndo atrás de mim. Como alguém pode se mover tão rápido? Meus instintos gritavam para fugir, mas uma força invisível parecia manter meus olhos grudados no espelho. A escuridão onde deveria estar seu rosto estava se movendo, formando algo que parecia um sorriso. Um sorriso horrível, vazio, que me paralisava. Ele se aproximava, cada vez mais rápido, até que senti algo batendo na traseira do carro. Pare de correr. O sussurro se tornou um grito rouco, distorcido, e ecoava dentro de mim como um trovão. Era como se ele estivesse ao meu lado, dentro do carro. Quase perdi o controle, desviando bruscamente para evitar uma árvore na beira da estrada. Por um momento, pensei que ele havia sumido, mas logo vi sua silhueta surgir na frente, no meio do asfalto, me obrigando a frear com tudo. O carro parou, e tudo ficou em silêncio. O rádio, os sussurros, o som do motor, tudo se apagou. A figura estava parada a poucos metros do capô, imóvel, os braços caídos ao lado do corpo. De repente, ouvi algo atrás de mim, como se alguém estivesse sentado no banco de trás. Meus pulmões se recusavam a respirar, mas olhei pelo retrovisor, e vi uma sombra se formando lentamente no banco de trás, como se a própria escuridão estivesse se materializando. Um sussurro baixinho, frio e cheio de malícia, soou diretamente ao meu ouvido: "Você não pode fugir." Em um ato de desespero, pisei no acelerador. O carro arrancou para frente, mas ao passar pela figura na estrada, senti uma presença do lado de fora, correndo ao meu lado. Eu sabia que, por mais que tentasse, ele continuaria ali, sempre um passo atrás, sempre perto o suficiente para me fazer sentir que essa estrada não teria fim. Eu não podia mais aguentar. Meu corpo estava tenso, a mente exausta, mas algo dentro de mim sabia que, se parasse, ele me pegaria. Eu precisava de uma saída daquela estrada, de qualquer rota que me levasse para longe. Então, avistei uma pequena entrada lateral, uma estrada de terra escura e estreita, quase escondida entre as árvores. Sem pensar, virei bruscamente e entrei. O carro sacolejou com as pedras e buracos, mas continuei acelerando, com a esperança de que aquela rota pudesse despistá-lo. Porém, o silêncio não durou. Pelo retrovisor, vi um par de olhos brilhando na escuridão atrás de mim, me seguindo com uma determinação monstruosa. Minha cabeça latejava, e uma pressão começou a se formar dentro do carro. Era como se o ar estivesse sendo drenado, e cada respiração se tornava mais difícil. A voz voltou, agora dentro da minha mente, repetindo coisas que eu não queria ouvir, ecos distorcidos, frases desconexas que falavam sobre morte, sobre o destino e a escolha. Era como se ele estivesse me puxando, lentamente, para um abismo sem volta. Minha visão ficou turva, e por um momento quase desviei do caminho, mas então, algo à frente chamou minha atenção: um brilho, uma luz fraca, vindo de uma pequena cabana à beira da estrada. Aquela cabana parecia ser minha única chance. Pisei fundo no acelerador, atravessando a última curva e parando bruscamente em frente à porta. Saltei do carro, minhas pernas mal me sustentando, e corri em direção à cabana. Não olhei para trás, mas podia sentir o peso da presença dele, mais próximo do que nunca. Bati na porta, gritei, mas ninguém respondeu. Sem pensar, girei a maçaneta e entrei. A cabana estava vazia, coberta de poeira e com um cheiro estranho de madeira velha e terra. Eu fechei a porta, trancando-a o melhor que pude, e recuei até o centro do cômodo, tentando recuperar o fôlego. O silêncio era total, opressor. Então, tudo ficou frio, absurdamente frio, e uma sombra se formou na janela, cobrindo o pouco de luz que ainda vinha de fora. A figura estava ali, do lado de fora, observando-me através do vidro sujo. Não havia onde correr. Ele começou a se aproximar, uma mão deformada e escura pressionando o vidro até quase quebrá-lo. Fechei os olhos, esperando o pior, e foi quando senti uma onda de calor, como uma energia me invadindo, um impulso que eu não conseguia explicar. Algo dentro de mim sabia o que fazer. Com um último grito de coragem, me virei,
Encarei aquela presença através do vidro e murmurei, com a voz mais firme que consegui: "Você não vai me pegar." Por um segundo, tudo parou. Ele hesitou, a figura tremulou, como se a própria sombra estivesse sendo desfeita. Foi então que a figura recuou, lentamente, até desaparecer na escuridão lá fora. O frio no ambiente foi embora, e a pressão, finalmente, cedeu. Eu saí da cabana, respirando o ar fresco e limpando o suor da testa. A estrada estava vazia, como se nada tivesse acontecido. Subi no carro, ainda sem acreditar que estava livre, e dirigi sem olhar para trás. Cheguei em casa quando o sol começava a nascer, os primeiros raios dissipando o resto daquele pesadelo. Mesmo agora, toda vez que pego uma estrada deserta, sinto aquele frio familiar, como uma lembrança sombria. E ainda escuto um sussurro distante no rádio, uma voz quase apagada, que me lembra: "Você escapou, dessa vez."